Outro dia encontrei um colega da faculdade de medicina que hoje é cirurgião geral em São Francisco e compartilhamos histórias de guerra, como os cirurgiões costumam fazer. Um dos casos mais incríveis de John era o de um homem que chegara ao hospital com um ferimento à faca na noite de Halloween. Ele tinha arrumado briga numa festa fantasia. O paciente parecia estável, respirava normalmente e não sentia dor, só estava bêbado e resmungava palavras incompreensíveis. A equipe da emergência cortou as roupas dele e o examinou da cabeça aos pés. O homem tinha estatura mediana, pesava cerca de 90 quilos e apresentava acúmulo de gordura em torno do abdômen. E foi lá que encontraram o ferimento à faca. Um corte escancarado de mais ou menos 5 centímetros com uma faixa de gordura que se projetava da abertura. Um tecido do interior do abdômen, não a gordura amarelo clara que se situa logo abaixo da pele. Eles precisavam levá-lo para a sala de cirurgia, verificar se o intestino havia sido atingido e suturar o corte. Nada de muito sério, segundo John. Se fosse um ferimento grave, ele teria sido conduzido às pressas para o centro cirúrgico, onde haveria uma corrida de enfermeiros e anestesistas. Mas aquele não era um caso de vida ou morte. Eles achavam que tinham tempo. Com isso, o paciente ficou deitado na maca no saguão da ala de emergência enquanto a sala de cirurgia era preparada. Em dado momento, uma enfermeira notou que ele parara de falar. Os batimentos cardíacos haviam disparado. Os olhos se deslocaram para dentro das órbitas. Ao ser sacudido, não esboçou reação. Ela pediu ajuda e os membros da equipe da emergência voltaram correndo. A pressão arterial estava pouco perceptível. Entubaram o paciente e bombearam ar em seus pulmões. Injetaram medicamentos nas veias e fizeram uma transfusão de sangue. Mesmo assim, não conseguiram aumentar a pressão arterial. E, de repente, o quadro tornou-se urgente, com enfermeiros correndo em busca de instrumentos, anestesistas avaliando o risco cirúrgico e residentes fazendo às pressas a asepsia da barriga. John abriu uma longa incisão no abdômen, da caixa torácica ao púbis. Ele deslizou o bisturi elétrico ao longo da camada de gordura abaixo da pele e aprofundou o corte pela bainha branca fibrosa da fáscia, entre os músculos abdominais. Por fim, abriu caminho até a cavidade abdominal e, de repente, um mar de sangue jorrou das entranhas do paciente. Havia sangue por toda parte. A faca do agressor percorrera internamente mais de 30 centímetros, perfurando a camada de gordura, de músculo, passando pelo intestino ao longo do lado esquerdo da coluna vertebral, chegando direto à aorta, a principal artéria que sai do coração. Outro cirurgião se juntou à equipe e pressionou a aorta acima da ruptura. Com isso, estancou o pior da hemorragia e possibilitou que a equipe assumisse o controle da situação. O colega de John disse que jamais vira um ferimento como aquele desde a Guerra do Vietnã. A descrição se aproximou muito da realidade, como se constatou depois. O homem que agrediu aquele paciente estava fantasiado de soldado e portava uma baioneta de verdade. O paciente ficou entre a vida e a morte durante uns 2 dias, mas sobreviveu. John ainda balança a cabeça, impressionado quando fala desse caso. 1000 coisas podem dar errado quando um paciente esfaqueado dá entrada na emergência, mas naquele dia, todo mundo fez quase tudo certo. O exame da cabeça aos pés, o monitoramento cuidadoso da pressão, do pulso e da frequência respiratória, o acompanhamento do estado de consciência, as injeções intravenosas, o pedido de sangue para transfusão, a instalação de catéter urinário para garantir o fluxo contínuo de urina, tudo. Mas ninguém se lembrou de perguntar ao paciente ou aos paramédicos da ambulância que arma provocara o ferimento. Ninguém, em São Francisco, iria imaginar que a arma fosse uma baioneta, comentou John, ainda perplexo. Em outra de suas histórias, um paciente estava sendo operado para remover um câncer de estômago, quando seu coração parou de repente. John se lembra de ter olhado para o monitor cardíaco e de ter dito ao anestesista: "Ei, isso é uma sistolia?" A sistolia é a parada cardíaca. Aparece na tela como uma linha horizontal reta, sem picos ou vales, como se o monitor não estivesse conectado ao paciente. O anestesista respondeu: "Algum cabo deve ter se soltado." Isso porque parecia impossível que o coração do paciente tivesse parado. O homem tinha quase 50 anos e gozava de boa saúde. O tumor fora descoberto quase que por acaso. Ele havia ido ao médico por causa de uma tosse persistente e mencionou que também vinha sentindo algo semelhante à azia.
Ele tinha a impressão de que, às vezes, a comida ficava presa em seu esôfago e isso lhe dava uma sensação de queimação. O médico pediu um exame de ressonância magnética e acabou descobrindo o tumor, uma massa carnosa do tamanho de uma laranja perto da parede superior do estômago, que pressionava intermitentemente a entrada do órgão. Foi identificado logo no começo e não havia sinal de metástase. O único tratamento conhecido era a cirurgia, no caso, uma gastrectomia total, intervenção de grande porte com duração de 4 horas para a remoção completa do estômago. A equipe estava na metade do procedimento. O câncer já fora removido. Não havia qualquer problema. Eles se preparavam para reconstruir o trato digestivo do paciente quando a linha de batimentos cardíacos no monitor ficou plana, sem altos e baixos. Levaram menos de 5 segundos para descobrir que nenhum fio se soltara. O anestesista não sentiu pulso algum na artéria carótida do paciente. O coração, de fato, havia parado. John rasgou os panos cirúrgicos sobre o paciente e começou a massagem cardíaca. Uma enfermeira acionou o código azul, que indica parada cardiorrespiratória. John fez uma breve pausa em seu relato e pediu que eu me imaginasse naquela situação. "E então, o que você faria?" perguntou ele. Tentei avaliar o quadro e refletir. A assistolia aconteceu durante uma cirurgia importante, portanto, a grande perda de sangue estaria no topo de minha lista de possíveis causas. "Eu faria um exame minucioso em busca de uma hemorragia", respondi. Foi o que o anestesista sugeriu também, mas o abdômen do paciente estava totalmente aberto, não havia hemorragia. "O anestesista simplesmente não aceitava a minha avaliação", prosseguiu John. Ele ficava repetindo: "Deve haver uma grande hemorragia, ele só pode estar perdendo muito sangue." Mas não era nada disso. Outra possibilidade era a falta de oxigênio. Acrescentei que daria oxigênio a 100% e verificaria as vias respiratórias. Também coletaria amostras de sangue e as enviaria para o laboratório para eliminar alguns distúrbios incomuns. John contou que também havia pensado nisso. As vias respiratórias estavam normais. E quanto aos exames de laboratório, o resultado levaria no mínimo 20 minutos, quando já seria tarde demais. Poderia ser um colapso dos pulmões, um pneumotórax. Eles recorreram ao estetoscópio e ouviram a movimentação de ar em ambos os lados do tórax. Não era isso. Afirmei então que a causa só poderia ser uma embolia pulmonar, um coágulo sanguíneo que teria viajado para o coração do paciente, interrompendo a circulação. É raro, mas pacientes com câncer que passam por grandes cirurgias apresentam risco desse problema. John relatou que a equipe dele chegara à mesma conclusão. Depois de 15 minutos de massagem cardíaca, a linha no monitor continuava reta, indicando inatividade cardíaca. A situação parecia irreversível. Entre os que chegaram para ajudar, porém, estava um anestesista muito experiente, que já estivera na sala quando o paciente estava sendo preparado. Quando ele saiu, nada parecia fora do normal, então achou que alguém devia ter feito alguma coisa errada. Por isso, perguntou ao anestesista que permanecera na sala se ele fizera algo diferente nos 15 minutos anteriores à parada cardíaca. O anestesista mais novo revelou que o paciente apresentara baixo nível de potássio nos exames de laboratório rotineiros que lhe haviam sido enviados no começo do caso, quando todo o resto parecia bem. Por essa razão, aplicara-lhe uma dose de potássio para corrigir a deficiência. Eu me senti mal por não ter pensado nessa hipótese. Níveis anormais de potássio são uma causa clássica de assistolia. Esse fato é mencionado em todos os compêndios. Eu não podia acreditar que não tivesse imaginado essa possibilidade. Níveis de potássio muito baixos podem parar o coração, caso em que deve ser administrada uma dose corretiva. Mas muito potássio também pode provocar paradas cardíacas, sendo uma das formas de execução da pena de morte nos Estados Unidos. O anestesista sênior pediu para ver a bolsa de potássio que havia sido usada. Alguém a retirou da lixeira e leu a etiqueta, que fornecia a explicação. O outro anestesista usara a concentração errada de potássio, 100 vezes superior à que deveria ter sido aplicada. Em outras palavras, ele dera uma dose letal de potássio ao paciente. Depois de tanto tempo, não se sabia se a ressuscitação seria possível. Talvez já fosse tarde demais. Porém, naquele momento em diante, eles fizeram tudo certo. Aplicaram injeções de insulina e glicose para baixar o nível tóxico de potássio. Sabendo que os medicamentos demorariam uns 15 minutos para surtir efeito, também deram cálcio intravenoso, além de doses inaladas de albuterol, uma droga que age com mais rapidez. Os níveis de potássio caíram rapidamente e o coração do paciente logo voltou a bater. A equipe cirúrgica estava tão abalada que não se considerava apta a prosseguir com a cirurgia.
Além de quase matarem o homem, também não foram capazes de descobrir a causa daquele quadro tão grave. No entanto, de alguma maneira, concluíram com êxito o procedimento. John saiu do centro cirúrgico e contou à família o que havia ocorrido. Ele e o paciente tiveram sorte. O paciente se restabeleceu, quase como se o episódio não tivesse acontecido.